Essa é uma aula sobre resolução de inequações do segundo grau e, como pré-requisito, é importante que você tenha assistido às aulas anteriores sobre funções quadráticas. Vou colocar os links aqui na descrição do vídeo. Antes de resolvermos inequações de segundo grau, é importante que a gente faça o estudo do sinal da função quadrática. Estudar sinal de funções já foi feito em aulas anteriores. Se você não assistiu essa aula, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. A gente sabe que a representação gráfica de uma função quadrática é uma parábola, tá, que pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo, dependendo do sinal do coeficiente a, e que pode cortar o eixo x duas vezes, uma vez ou nenhuma vez. Então, se eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima, cortando o eixo x duas vezes, naqueles valores ali x1 e x2 indicados ali na figura, eu tenho justamente o seguinte, ó, para valores de x menores que x1, as imagens são positivas, porque o gráfico está acima do eixo x. Para valores de x entre x1 e x2, as imagens são negativas, porque o gráfico está abaixo do eixo x. E para valores de x maiores que x2, as imagens são positivas, porque o gráfico está acima do eixo x. Quando eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima e que corta o eixo x uma única vez, eu tenho imagens positivas para valores de x que são menores que x1 ou maiores que x1. E quando eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima que não corta o eixo x, todas as imagens são positivas. Agora vamos para a última linha aí da nossa tabela. Quando A é negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo, e se essa parábola corta duas vezes o eixo x, nos valores x1 e x2, eu tenho imagens negativas para valores de x menores que x1 ou maiores que x2, e imagens positivas para valores de x que estão entre o x1 e o x2. Quando essa parábola toca o eixo x uma única vez, eu tenho imagens negativas tanto para valores menores que x1, quanto para valores maiores que x1. E quando a parábola tem concavidade voltada para baixo, sem tocar o eixo x, todas as imagens são negativas. Isso vai ajudar a gente a resolver inequações de segundo grau, como veremos nos exemplos a seguir. Bom, então passemos à primeira definição dessa aula, que é definir o que é uma inequação de segundo grau. É toda inequação que pode ser redutível à forma ax2 mais bx mais c maior do que zero, ax2 mais bx mais c menor do que zero, ax2 mais bx mais c maior ou igual a zero, ax2 mais bx mais c menor ou igual a zero, sendo o a, o b e o c constantes e o a diferente de zero. Então vamos lá para o primeiro exemplo. Resolva em R a inequação x ao quadrado mais 5x mais 6 é maior que zero. É comum que os alunos tentem resolver essa inequação tentando isolar o x à esquerda, e isso por vezes atrapalha o aluno e não conduz à solução. O caminho adequado é que ela fique escrita dessa forma, né? X ao quadrado mais 5x mais 6 maior que zero. Eu quero que o zero esteja à direita, justamente para que eu possa usar tudo que eu vi anteriormente sobre o estudo do sinal de uma função quadrática. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou estudar o sinal da função f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Como é que a gente faz isso? Identifico os coeficientes, a igual a 1, b igual a 5, c igual a 6. Vejo que o gráfico dessa função é uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o a é um número positivo, e vou encontrar as raízes dessa função, por exemplo, usando a fórmula já apresentada em aulas anteriores, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac, e as raízes serão dadas por meio da fórmula menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, calculando, eu descubro que o delta é igual a 1 e que as raízes são menos 3 ou menos 2. Tá? Então, quando eu represento graficamente essa função, está aí a figura ao lado, eu vejo que para valores de x menores que menos 3, essa função assume valores positivos, porque o gráfico está acima do eixo x. Para valores de x entre menos 3 e menos 2, a função assume valores negativos, porque o gráfico está abaixo do eixo x.
E para valores de x maiores que menos 2, a função assume valores positivos. Como é que essa figura vai me ajudar a identificar o conjunto solução da inequação? Veja lá, ó, eu quero resolver a inequação x ao quadrado mais 5x mais 6 é maior que zero. Tá? Ou seja, eu estou procurando as imagens positivas dessa função. Tá? Então eu vejo que eu tenho imagens positivas no intervalo que vai de menos infinito ao menos 3, tá? Aberto no menos infinito, aberto no menos 3, união com o intervalo aberto no menos 2, aberto no mais infinito. O exemplo 2 resolve em R a inequação x ao quadrado menos 6x mais 9 é maior do que zero. Você vê que a inequação já está escrita na forma adequada para a gente conseguir usar o estudo do sinal da função quadrática para resolvê-la. Se ela não estiver escrita dessa forma, se não tiver o zero à direita, você pode usar os princípios que a gente adota para trabalhar com inequações para conseguir escrevê-la nessa forma. Vamos lá para o estudo do sinal da função x ao quadrado menos 6x mais 9. Identifiquei ali os coeficientes, a igual a 1, b igual a menos 6, c igual a 9. Vejo que a parábola tem concavidade voltada para cima e as raízes são determinadas por meio daquela fórmula já apresentada em aulas anteriores. Fiz as contas aí para vocês, tá? Então, delta deu zero e encontrei uma única raiz que foi o x igual a 3. Então, tem que desenhar uma parábola com concavidade voltada para cima, tocando o eixo x uma única vez no x igual a 3. Como fica o estudo do sinal dessa função quadrática? Eu vejo que essa função assume valores positivos quando x é menor que 3 e também quando x é maior que 3. Tá? E como eu quero que essa função seja maior do que zero, uma vez que eu quero resolver a inequação x ao quadrado menos 6x mais 9 maior do que zero, tá? Então o conjunto de solução dessa inequação fica o intervalo aberto no menos infinito, aberto no 3, união com o intervalo no 3, aberto em mais infinito. Como último exemplo, resolva em R a inequação x ao quadrado menos 2x mais 3 menor ou igual a zero. Tá? Então, como ela já está escrita de uma forma que eu consigo utilizar o estudo do sinal da função quadrática para resolver a inequação, passemos a ele. Né? Então, o estudo do sinal da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Identifiquei os coeficientes, a igual a 1, b igual a menos 2, c igual a 3. Vejo que trata-se de uma parábola com concavidade voltada para cima, já que o coeficiente é positivo. E ao determinar as raízes dessa função, eu vejo que o delta deu um número negativo. Tá? Isso significa que essa função não possui raízes reais. Isso significa que o gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima que não toca o eixo x. Ou seja, todas as imagens dessa função são números positivos. Tá? Não há imagem zero ou negativo para essa função. Tá? De modo que a inequação x ao quadrado menos 2x mais 3 menor ou igual a zero não possui qualquer solução real, ou seja, o conjunto de solução é conjunto vazio.